Eu fui tirar, mas foi leseira minha, né? Porque eu fui tirar a imagem, eu tirei foi o som, o ó. Foi mal, gente. Então vamos nós. Agora de verdade. Se garantiu, né? Pois então, o chamamento ao processo, ele vem nesse formato de intervenção de terceiro, figura típica de intervenção, e uma figura que tem. E ainda tem gente entrando, gente, desculpa. Porque tem uma figura típica de intervenção e uma figura. Vocês estão vendo o PowerPoint, né, meu povo? Uma figura típica e uma figura que é provocada. Ou seja, nunca na intervenção de terceiro, do chamamento ao processo, a gente vai ter uma figura de o terceiro querendo entrar na demanda. Ele, na verdade, é trazido, né, na melhor forma possível, que é essa de trazer o corresponsável. E o terceiro, ele é corresponsável exatamente porque ele é tão obrigado quanto os demais réus. Agora caiu, sumiu o quê, gente? Mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Então tá. Então foi só porque eu botei a Bruna e tirei a tela. Mas agora eu acho que tá ok. Então, o chamamento ao processo, né, que é a figura de típica e provocada de intervenção, ela figura como a relação do terceiro, que na verdade poderia ser parte desde o início, porque ele, tal qual o réu, é uma figura que é envolvida na responsabilidade daquela demanda processual. Então, é uma figura que tem como uma das nuances, né, a lógica de se o autor, em uma obrigação solidária, pode demandar qualquer um dos obrigados ou co-obrigados, né, já que a figura ou a característica de solidariedade dá ao autor essa possibilidade, isso não tira do réu a utilização da intervenção de terceiro para fins de dividir a responsabilidade que originariamente foi assumida por mais de uma pessoa, né? Então, nessa demanda de intervenção do chamamento ao processo, é uma figura utilizada exclusivamente pelo réu para trazer ao processos co-obrigados na relação originária, né, que foi assumida. Então, qual é a lógica do chamamento ao processo, assim, falando, qual é a utilidade, né, da utilização disso? Primeiro, a relação de toda intervenção, que é a lógica processual de intervenção, ela tem como base a economia processual, tá? E aí, é possível que vocês estudem algumas doutrinas, né, alguns livros de bons processualistas que alguns tratam da questão da celeridade, mas hoje a gente tem que a figura de intervenção não necessariamente ela acelera, né, para a gente tratar o termo celeridade, mas a gente pode tratar que ela de fato gera economia processual, porque ela reúne interesses comuns na mesma demanda, ao tempo que não necessariamente ela pode ser célere, mas ela vai promover uma relação de melhor aproveitamento dos atos processuais, o que acaba desencadeando num princípio que é da duração razoável do processo, que com certeza, na relação psicológica constitucional, é muito mais forte do que o princípio da celeridade. Então, lógica, trazer, né, para o processo todos os interessados e co-obrigados na relação originária, a obrigação que foi assumida por todos. A relação
quando a gente utiliza o chamamento ao processo, tem que ter essa característica de solidariedade, de responsabilidade solidária, e como eu já falei, ela é necessariamente, exclusivamente promovida pelo réu. Então, a gente já sabe que tem essas três nuances, assim, que são mais características dessa demanda, né? Então, voltando aqui um pouquinho para a gente. Na aula passada, vou botar aqui o Ricardo. Na aula passada, que foi que eu tratei com vocês desse aspecto de chamamento ao processo. Tratei sobre as hipóteses. Eu não lembro quem foi que leu, mas eu acho que quem leu foi a Linara. Já leu tanto que eu fico com a impressão que foi ela. Mas as hipóteses estão lá categorizadas, né, no artigo 130, e é do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles quem? Dos fiadores. Eu trouxe até o exemplo do contrato de fiéis, que a gente já teve várias formas de contrato de fiéis, e em uma época, um deles era que, além do fiador, você tinha, ou melhor, além do devedor principal, eu tinha que ter também um garantidor, que aí vinha muito na figura do fiador, né? E dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida. Então, o objetivo é reunir todos os réus para que todos esses respondam no processo pelos encargos, né, que cada um assumiu. E aí, vou voltar aqui com vocês para perguntar algumas demandas, tá? Entrou muita gente, agora a gente tem... Mirta, esse rol é taxativo ou é exemplificativo? Maria Eduarda, esse rol também, Sadadile, esse rol, ele é de uma escrita tão aberta que eu posso tratá-lo como exemplificativo, porque qualquer nuance de relação entre pessoas que assumiram obrigações solidárias, seja em um desses três núcleos, ela vai encaixar, tá? Então, é assim, ele é um rol exemplificativo na medida em que a redação permite essa flexibilidade de ajuste, de adequação às hipóteses, né? Ele é bem aberto, é um rol muito aberto. Então, vamos nós. Deixa eu ver se... Tá, pensei que só tinha outra pergunta. Então, vamos nós. Dessas hipóteses, eu não sei se vocês chegaram a ler os outros artigos dos dispositivos, mas Linara, que está morrendo de saudade de ler, Linara, olha aí, por favor, o teu CPC e me ajuda aqui também, tá? Que aí eu vou pedir para tu ler o artigo 131. Peraí que eu fiquei nervosa. Pois eu vou combinar com vocês no WhatsApp essa organização aí, né, para Dá para cada um ouvir? teste. Tô ouvindo bem. Pronto, é o 131, é? 131. Tá. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Em parágrafo único, né? Lê. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em um lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Beleza. Olha que diferente, tá? O 131, né, ele fala assim, ele fala que, primeiro, do momento em que se pode utilizar o chamamento ao processo. Eu posso deixar assim e o som fica bom, né, para não ter que ficar segurando. O 131, ele diz o momento. Qual é o momento? Se é exclusivo do réu, o momento tem que ser no momento de fala do réu. E aí, o primeiro momento de fala do réu é na contestação. Então, é por isso que
essa intervenção tem que ser feita lá, tem que ser feita lá. Mirna, e se por acaso a pessoa não promove a intervenção? Ele é um devedor solidário, o autor só chamou a ele para esse processo e ele perdeu tempo para propor a intervenção. Como é que fica a situação dele? Ele fica desprotegido? Aí a resposta é sim ou não. Professora Roberta Cirino, que eu acho que não foi professora de vocês, eu entrei na aula dela sexta-feira, mas ela toma um café louco, que ela estava perguntando assim, era certo ou errado? O que, é que vocês acham? Certo ou errado? Aí foi uma dancinha de mulher, Roberta, Jesus, eu quero beber esse café. Lembrei dela, mas depois de cuidar de menina, não tenho essa disposição toda, não. Mas me digam, vocês acham que uma pessoa que é devedora solidária foi demandada sozinha e não chamou os outros corresponsáveis, perdeu o tempo de entrar com intervenção porque esqueceu na contestação de ingressar com a intervenção em terceiro e chamamento ao processo? Perdeu a oportunidade? Pode ser a qualquer momento. Beatriz, que mais? Pode promover essa demanda depois. Linara, não. Fagner, que entrou e chegou, voltou para nós. O que é que tu acha? Amanda, acho que não. Eliane, não sei. Pois é, aí aqui para a gente discutir, né? Acho que pode promover nesse prazo de 30 dias. Penso que sim, penso que não. Menina, adoro, Cíntia. Não é não, Cíntia? Tudo direito, que cabe tudo. Tá. Então, tá. Então, é o seguinte. Gabriela também acha que não. O réu perde a oportunidade de, se não entrar no período de contestação, perde a oportunidade de ingressar com a intervenção em terceiro. Mas ele sendo condenado, ele tem que arcar com valores, né, decorrentes dessa condenação, ele pode utilizar, obviamente, desse crédito que ele suportou sozinho e não precisaria, já que a responsabilidade, né, tinha outros obrigados com ele pode utilizar de uma ação, né, para fazer a redistribuição desse quanto. Então, assim, da intervenção em terceiro, da utilização depois da contestação, realmente passou o momento. Mas o direito dele pode ser em ação autônoma discutida. E aí, a Ana Beatriz e a Valéria trouxeram aqui. Penso que sim, não. Acho que pode promover dentro do prazo de 30 dias. Esse prazo de 30 dias já é um prazo que compreende, Ana Beatriz, o momento já da contestação. É no sentido de eu apresentar a contestação e, nesse período, eu dizer assim, olha, eu tenho mais pessoas para promover, para trazer para o processo para responder junto comigo, como réu. E esse período de 30 dias é esse elastecimento, mas é compreendido como o período da contestação, tá? Dentro do prazo será... agora, não é de regresso, e a gente vai ver isso porque hoje a gente conversa sobre denunciação da lide. De regresso, o sentido faz até uma comunicação, sabe, Valéria? Mas eu não posso dizer que é de regresso, porque de regresso... qual é a característica do direito de regresso? Em ação autônoma, eu vou atrás, né, dos outros devedores ou co-obrigados, mas para reaver o todo. Ou seja, se eu fui condenada a 10 mil, eu vou atrás no direito de regresso, que é aquele que eu acho que é o verdadeiro culpado, arque com os 10 mil que eu injustamente tive que suportar, né, e que arquei. No caso da responsabilidade solidária que a gente utiliza, né, o chamamento do processo, ainda que eu não exerça o chamamento e eu faça, né, o exercício do direito, meu direito de crédito em ação autônoma, eu não posso falar que ele é um efetivo direito de regresso, porque eu não vou cobrar os 10 mil na íntegra, porque a relação solidária ela não se divide igualmente entre os corresponsáveis, então imagine que tenho eu e outro.
tá? Dizer que nós dois somos devedores principais, por hipótese. Ou então nós dois somos avalistas e ainda tem um devedor principal. Se eu, como avalista, arquei com prejuízo, e eu perdi o tempo de entrar com o chamamento ao processo, porque a contestação, né, o tempo de contestação já tinha passado, eu vou exercer meu direito de ação para ressarcir, mas só aquilo que é a cota parte dos outros. Então, se eu for condenado, por exemplo, em 90 mil, eu paguei os 90 mil, mas 30 mil já era meu, né? Porque a relação solidária se divide, né, com a cota parte de cada um, então eu só vou reaver 60. Deu para entender, gente, isso aí? Porque só para a gente não pensar que direito de regresso tem a ver com chamamento ao processo, tá? Claro, sim, beleza. Então, bora nós. Vanderlene também entendeu, Beatriz, Valéria. Pois bem, e, professora, uma coisa que eu não entendi até agora é o caso da cobrança do avalista e do fiador, tá? Em que sentido? De deflagrar primeiro um, depois outro? Ah, não, tu tá dizendo exatamente qual é a diferença entre avalista e fiador, é isso, Ana Beatriz? Entendi. O avalista... Oi, meu amor, diga. Não, professora. Professora. É no sentido de, eu vou cobrar na demanda, judicialmente, o polo passivo da minha ação já vai ser o avalista ou o fiador? E não o devedor principal? Pode ser. E aí é nesse sentido a minha dúvida. Então, assim, vamos só retomar aqui dois pontos. Primeiro, devedor principal é aquele que assume a dívida e as figuras, tanto de avalista quanto a figura de fiador, são figuras de garantidores, tá? Mas em relação a essa relação de garantidores, de fiador e avalista, o que é que difere um do outro? Difere um instituto chamado benefício de ordem, que compreende o quê? Na figura do fiador, né, que é um garantidor, eu tenho preservado esse instituto do benefício de ordem, que é representado no direito do fiador de ver primeiro o devedor principal executado e na ausência da possibilidade dele arcar com a dívida, é que subsidiariamente, né, eu atingiria o garantidor na qualidade de fiador. Então, o fiador, ele teria posso dizer que é privilégio, né? Já o avalista, que também é um garantidor, e isso é a relação comum, né, na mesma ação por chamamento ao processo. É só concluir aqui, né, o giro. Já o avalista, ele não tem esse benefício de ordem. Então, é possível uma pessoa demandar já de imediato o garantidor, que na qualidade de avalista, porque como ele não tem benefício de ordem, o devedor principal sequer precisa ser acionado, o que é contrário na figura do fiador. O fiador, né, tem esse benefício de ordem. Deixa eu ver aqui. Essa parte de ir atrás do direito de ação não ficou muito claro. Eu só subi aqui, tá? Ver se eu não... Então, agora o caso de cobrança da avalista do fiador. Tá. A de ir atrás do direito de ação não ficou muito claro. Deixa eu ver como é, Maria Eduarda. Não ficou muito claro o direito de ação. Reformula essa pergunta para mim, para ver se eu entendo melhor. O avalista pode ser chamado a qualquer momento. Pode ser chamado, inclusive, sem o devedor principal, tá, Beatriz? O fiador só depois de já ter cobrado o devedor principal. É isso, é isso. O fiador, ele tem a referência de benefício de ordem. Então, nessa referência, o devedor principal é trazido ao processo, e eu posso trazer o fiador também, mas eu já sei que primeiro vão executar os bens do devedor principal e subsidiariamente eu posso chegar no fiador. O avalista já não tem esse privilégio, né, entre aspas. Então, Maria Eduarda, depois só reformula com mais detalhes essa pergunta, porque eu realmente ainda não consegui... Professora, Oi, meu amor, porque
É logo após a parte que você diz que depois de perder o prazo, né, de chamar o terceiro ao processo, Que seria na aí ele, contestação. pronto, aí tinha alguma parte que você disse de exercer o direito de ação de outra Não. forma, eu Ah, não tá. entendi. Não, é isso. É porque são duas questões, assim, paralelas. Uma é, eu posso exercer... Vamos dar uma boa noite para o Amaury. Amaury, boa noite! Feliz que a gente conseguiu juntar todo mundo agora. Ou quase todo mundo, tá faltando pouquinho. Bem-vindo. Seguinte, o que é, Maria Eduarda? Uma coisa é, eu posso utilizar, né, como o exercício do meu direito para dividir as responsabilidades pelo chamamento ao processo. Aí, isso é uma figura, ou seja, a intervenção em terceiro chamamento ao processo é um réu chamando os demais co-obrigados com ele para virem assumir, né, de forma provocada, a responsabilidade originária assumida no mesmo processo. Aí, qual foi a outra situação que eu coloquei? A outra situação foi, se eu perco esse time, que é o momento de apresentar a contestação, como é que fica? Imagine, eu, que sou avalista, fui chamada sozinha, não chamaram o devedor principal, certo? E aí, imagina que eu perdi o time no período da contestação, não exerci. Como é que fica a minha situação? Minha situação fica, nesse processo, não cabe mais trazer os co-obrigados, que eu perdi o tempo. Mas o meu direito pode ser exercido em ação autônoma. Eu, que sou avalista, que em um processo fui condenada, né, a responder pela dívida, e aí não utilizei a intervenção, e aí assumi sozinha, eu posso exercer em ação autônoma essa distribuição de responsabilidade numa ação na qual agora eu vou ser autora e os demais co-obrigados virão como réu, para a gente dividir em outro processo essa cota parte. Será que ficou melhor, Maria Eduarda? Se não ficou, a gente, né, eu tento ver aí outro posicionamento para tentar ficar mais clara, tá bom? Então, vamos lá, né, falando desse chamamento ao processo. Então, essa situação, né, fica, de chamamento, fica condicionada a esse momento processual, que é a apresentação da contestação. Mas, quando a Linara leu o 131, fica um negócio tão esquisito, como se fosse assim, vê se vocês tiveram essa sensação. Linara, tu tá aí, mulher, com esse dispositivo aberto? Lê aí de novo. Só para ver se vocês tiveram a mesma sensação. Professora, qualquer coisa eu Oi. posso ler também. Ai, quero também, por favor. Oi, Oi. aqui. De novo, é? É, Tá. 131, né? só aquela parte dos 30 dias deve promover. Ok. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias. Pronto. Olha que coisa estranha. Quando a gente lê esse dispositivo, vocês têm essa sensação de que, além do réu, na contestação, chamar os terceiros, né, os co-obrigados. E a sensação que eu tenho é que o réu vai atrás dos outros para efetuar a citação. Porque se a gente levar assim numa linguagem bem literal, está praticamente ilustrado isso. Vocês já imaginaram o que é que o legislador quis dizer com isso? Tipo, o réu irá efetuar, promover, né? Promover a citação dos demais. Promover como? Como é que o réu pode promover a citação dos outros? Quando ele diz assim, olha, eu quero chamar os outros, tá aqui. Imagina. Passando o endereço válido. Linda, é isso. Passando o endereço válido e não só isso, uma coisa de ordem prática que a gente esquece, sabia? Arrasou. Lembra que o autor, quando ele não é beneficiário da justiça gratuita, ele não tem que arcar com que despesa inicial? Quando ele não é beneficiário, o autor, quando ele não é beneficiário, ele tem que pagar o quê? Para poder fazer com que o processo mova.
Bora lá, nossa aula de despesa processual e gratuidade. As custas processuais, tá? Só que quem está movendo o judiciário agora é o réu. E aí, esse promover é exatamente o que a Ana Beatriz falou, que é o quê? Colocar o endereço correto, né? Mas também, se ele não for beneficiário da gratuidade, é exatamente ele também arcar com as custas dessa citação, tá? Então, esse promover, que eu acho que não é nem promover, como é que é mesmo o verbo? Tô pescando aqui, tá? Para não promover. Promover é nesses dois sentidos. É de dar o endereço correto, mas também, se for o caso, se não for beneficiário da gratuidade, para arcar com a despesa processual dessa citação, tá? Beleza. E daí, quem foi que disse que eu posso ler também? Que aí eu já vou pedir para ler o 132, para a gente fechar tudo que tem sobre chamamento ao processo. Cadê, meu povo? Vocês desistiram de mim? Solta aí esse microfone. Quem foi que disse que a... Eu posso ler, professora. A sentença de Quem é procedência, Valéria? Valera. Isso. Ah, amor, diga. Mas foi a Maria Rita que falou, mas eu posso ler também. Ah, Pode tá. ser? Pode. Tá dando para escutar? Vou começar. Muito bem. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Pronto. Esse dispositivo, fecha o raciocínio da pergunta da Maria Eduarda também, que quer dizer exatamente o quê? Aquele, né, réu que não exerceu o seu direito de chamar por intervenção de terceiros, demais co-obrigados ou o devedor principal, ele pode utilizar a sentença na qual ele foi condenado e pagou, né, ao autor a quantia dessa condenação, ele pode utilizar essa sentença para fazer o quê? Para exercer seu direito em ação autônoma e executar, aí nas duas situações diversas. A primeira, se ele for atrás dos co-obrigados, o que é que significa isso, menina? Co-obrigado. É aquele que assumiu a responsabilidade, nem a mais, nem a menos que eu, assumiu igual. Então, eu sou o fiador 1, a Maria Beatriz a fiadora 2, a Valéria a fiadora 3. Se eu fui processada sozinha e não exerci o chamamento, eu utilizo a minha sentença, que eu fui condenada e paguei integralmente a dívida, porque a relação era solidária, e esse título já serve como título para que eu execute os demais co-obrigados, que no caso do exemplo que eu estou falando aqui, seria exigir, né, das co-obrigadas, a Valéria e a Maria Rita, a cota parte equivalente a cada uma. Só que no mesmo dispositivo ele fala da outra relação. Tá, e se eu, por exemplo, fui chamada como garantidora, como avalista, né, porque não tem benefício de ordem, e daí não chamei o obrigado principal, aquele que estava garantindo a dívida, o que é que eu posso fazer? Aí dele, que é o real obrigado, eu posso sim exercer o meu direito não de receber a fração que cabe a cada um, que eu sou garantidora dele, eu vou cobrar o que é de fato o todo, né? Como devedor principal, se ele tiver com que arcar, eu vou exigir a quantia toda, porque eu só estou ali como garantidora. Beleza aí, até aí, tranquilo. Dúvidas? Quero dúvidas, como diria o Franzé. Nada? Como assim? Vocês estão aí? Eu tô com a sensação que esse negócio de tirar a câmera, que eu fico, né, com a câmera, não. A sensação que eu tenho é que eu tô abandonada. Vocês vão bem ali, tomam um cafezinho, aí faz uma graça, bota 6 kkk. Tá, Hope. Tô aqui, menina. Oh, professora, tá. Ricardo. Oi, Ricardo. Na realidade, eu estou revisando algumas coisas e também tem
a questão da obrigação solidária, né? Porque se você não tiver o mínimo conhecimento sobre isso, você vai ficar voando, né? Sobre essa parte. Sim. Então, no caso, se eu entendi bem, eu posso pegar a parte toda do devedor principal e depois distribuir para os outros devedores, né? Que estavam sendo como garantidores comigo, a cota parte de cada um e assim se encerra a obrigação, ok? Na verdade, assim, tu tá dizendo que se eu não exercer chamamento ao processo, é isso, Ricardo? Não, enfim, na situação que eu possa executar a dívida com o devedor principal, né? Posso Tá. pegar o valor total. Perfeito. Do devedor principal, eu vou cobrar o integral. Aí se aproxima Isso. muito do que a Valéria falou no começo da aula sobre o direito de regresso, porque o direito de regresso tem isso. Eu arquei com a obrigação que originariamente eu era só garantidora, mas acabei arcando, e aí do devedor principal eu posso exercer um direito de regresso no sentido de cobrar dele a integralidade da dívida. Já na relação entre co-obrigados, como foi o exemplo que eu dei de mais de um avalista, aí eu não cobro integral dos avalistas, eu cobro a cota parte de cada um, porque se um contrato tem 3 obrigados, né, que estão obrigados da mesma forma, cada um tem um quanto a responder. Então, nesse caso, né, dessa distribuição equânime, eu vou sabendo que se eu fui condenado em 90 mil, 30 mil é meu, e eu só vou correr atrás agora de 60, porque 30 é minha obrigação, concorda? Uhum. Exatamente isso que a Ana Beatriz está colocando, mas na solidariedade todos são igualmente obrigados, né? Não é. Quando a responsabilidade é assumida entre todos, e é corretíssimo isso. Mas quando eu sou só garantidor e existe um devedor principal, aí essa solidariedade, ela não é em relação ao quanto ser igual, né? Ela é em relação a quem o autor quer demandar. Aí fica realmente igual no sentido de ele demanda o que ele quiser. Mas o devedor principal e um garantidor, o próprio nome diz, né? Ele só está ali para Professora, perdão, eventualmente suportar. eu acho que tem algumas pessoas ainda que estão confundindo a questão do direito das obrigações, da obrigação solidária, com a figura dos garantidores. Eu acho que está tendo aí uma confusão de algumas pessoas, por isso que algumas pessoas parecem que estão questionando e dando voltas na mesma coisa. Mas a Ana Beatriz agora trouxe uma pergunta que talvez já, né, dirima, que é, avalista e fiador são garantias, são garantidores, perfeito. E não responsáveis solidários. Eles são responsáveis solidários entre si. Como é entre si? Entre vários avalistas, eu sou solidária com os demais avalistas que também assumiram comigo essa responsabilidade de fiador, ou de avalista. E de fiador mesmo, também é a mesma coisa. Se eu tiver quatro fiadores que assinaram um contrato, um empréstimo grande, nós somos, entre nós, fiadores solidários, certo? Mas a relação entre garantidor e devedor principal, ela é um pouquinho diferente. Deu de bom agora? Vou pegar o café, hein? Então, posso cobrar o principal ou os fiadores, né? Pode, em relações diversas. Os fiadores entre si é o que o Ricardo trouxe, é a natureza da obrigação solidária, cota parte igual, né? Tudo muito equilibrado. Agora, a situação de devedor principal, eu como fiadora também posso, mas aí eu já posso passar o integral para ele. Foi o que a Valéria leu no 132. Valéria, leia aí de novo o 132, que aí eu acho que a gente fecha nosso raciocínio sobre chamamento ao processo. Larinha está calada. Vou ler novamente. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota na proporção que ele lhe tocar. Ai, tem um ventilador ligado, tá atrapalhando não, né? Não, nem ouvi não. Tá ótimo. Fechou? Larinha aí, Larinha. Fechou, Ana Beatriz? De boas? Pronto, é isso.
tipo assim, tudo cabe chamamento ao processo, mas a forma de eu exercer, né, os valores a serem cobrados é que tem essa distinção. Posso passar para o próximo, denunciação da lide? Posso, vou passar, tá? Beleza. Então, seguinte, vamos de novo para o slide, para eu fazer uma apresentação inicial, e aí a gente retoma aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu só lembrar como é que é. Aqui. Então, vamos nós, certo? Passado esse momento, né, das hipóteses, a gente vem aqui para a figura de denunciação da lide, tá? E na denunciação da lide, a gente tem... Deixa eu só ver aqui rapidinho, porque alguém perguntou e eu não estou conseguindo ver. Peraí. Ok, foi um ok que chegou depois. Beleza. Vamos voltar. Então, na denunciação da lide, o que é que eu tenho? Eu tenho que essa figura, ela também é uma intervenção de terceiro na condição, na espécie típica e também provocada, tá? E ela tá lá nessa margem, né, dos artigos 125 a 129. Eu geralmente falo primeiro de chamamento ao processo, que eu acho até que é bem mais simples, para depois apresentar a denunciação. Mas, assim, enfim, o final dá no mesmo. Que eu acabo fazendo, ao final fazer essa explicação dos dois, eu faço um paralelo para a gente conseguir diferenciar, tá? Então, a lógica processual, né, do direito do Instituto, tal qual todas as intervenções de terceiro, a relação de economia processual, ou seja, trazer para o mesmo momento, para o mesmo processo, discussões, né, que ou que fazem parte da mesma relação de direito, ou que, de alguma forma, se comunicam. Então, ela tem essa situação de aproveitamento dos atos processuais, né? Então, por isso que a gente fala em economia processual e na primazia da duração razoável do processo, né? Já falei, forma típica provocada de intervenção, e aí, sim, é uma relação do exercício de direito de regresso. E aí que surge a situação. Mirna, o que é a referência que a gente tem quando fala em exercício de direito de regresso? Eu coloquei aqui uma explicação no slide para que vocês lembrem que essa situação de intervenção de terceiro que se relaciona a direito de regresso, ixi, coisa reta, linda, ela é relacionada com isso aqui, ó. Quando eu falar em regresso, em intervenção de terceiro, eu estou fazendo uma menção de um direito que é relacionado a eventual ressarcimento de valores. Por que eventual? Porque quando eu utilizo da denunciação da lide, não necessariamente eu vou ser condenado. Então, é por isso que a gente trata como eventual, uma relação condicional. Eu só exerço, ou melhor, só vou ser efetivamente ressarcido se eventualmente eu for condenado e tiver que arcar com o valor. E uma vez que eu arquei com esse valor e que eu não sou o responsável efetivo ou direto pela obrigação, eu denuncio a lide, esse outro terceiro, para que ele me ressarça mais de um prejuízo que eu já arquei. Então, assim, ó, uma coisa que a gente tem que distinguir bem entre chamamento e denunciação da lide. O chamamento como regra, né, eu chamo co-obrigados para dividir a responsabilidade, certo? Ou seja, a situação de um fiador chamando os demais fiadores,
Então, eu chamo esses co-obrigados igualmente em relação solidária para dividir a cota-parte de cada um no mesmo processo. Essa aqui, na denunciação da lide, eu não chamo os terceiros porque eles são co-obrigados comigo. São duas relações diferentes, ou seja, eu sou processado, né, como réu numa demanda, mas por outras relações, que são as hipóteses que a gente vai trabalhar aqui, se prepara aí, Maria Rita, para tu ler o 125, se eventualmente nessa demanda que tem entre A e B for condenado, mas B puder, né, porque tem um negócio jurídico diferente, mas que de alguma forma relaciona com essa condenação, B pode chamar o terceiro, que seria C, para o processo. E aí o B não passa a bola para C. Na verdade, B arca com prejuízo, paga a A, e em um processo que continua entre B e C, B agora vai discutir a responsabilidade de C para ver ressarcido um valor que ele já despendeu do seu bolso e pagou A. Então, não estou falando aqui de passar a responsabilidade, tipo assim, eu sou B, tem outra pessoa aqui que eu posso chamar que é responsável, e eu vou passar a bola para B, não, perdão, C. Eu vou passar a bola para C. Não vou passar a bola para C. Eu continuo sendo réu. Eu continuo sendo condenado. Eventualmente, se eu for condenado e ressarcir os valores a A, eu continuo o meu processo em face de C, para provar que C também é responsável e ele me ressarça não a metade dele, mas a integralidade da dívida que eu arquei, certo? De pagamento para A. Então, e diferente também do chamamento ao processo, que é uma figura exclusiva de intervenção ligada ao réu, a denunciação da lide, ela é promovida pelo réu, e aí eu posso dizer que é a figura mais comum, mas ela também pode ser promovida pelo autor numa situação sui generis, mas super interessante, que eu vou tratar também com vocês mais na frente, tá? Então, vamos voltar aqui, e Maria Rita vai se preparar para ler o artigo 125. Posso ir? Pode, eu estou só querendo voltar aqui. Deixa eu voltar aqui a demanda para vocês, espera aí. Mande lá. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. 1. Ao Certo. alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim que possa... Ops, peraí. Perdi. Tá. Não tem problema, a gente se acha. A fim que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Parágrafo 1º. O dito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Beleza. Eu vou pedir agora para a gente concentrar nas hipóteses, certo? Inciso 1 e 2. Primeiro inciso que a Maria Rita leu, gente, só uma dúvida, porque eu filei aqui as mensagens, fiquei preocupada. Ninguém viu os slides ou não? Ninguém viu? Ah, tá. Porque tem isso mesmo que estão explicando aqui. Que quando eu abro a apresentação, eu fico com 2 logins, mas aí vai para o login da apresentação, tá? Beleza. Quais são as hipóteses, né? Maria Rita acabou de ler. O 125, inciso 1, ele fala do direito de regresso, que é exercido no caso de evicção, tá? Que é uma figura também que acho que vocês veem evicção, não sei se é em contratos
ou não sei se é em parte geral. Vocês lembram quando vocês ouviram esse direito de evicção? Melhor, evicção, né? O exercício. Mas eu acho que é contratos, talvez. Mas no segundo inciso, a Maria Rita leu, ele fala que existe também um exercício de direito de regresso que pode ser exercido, né, pela intervenção de terceiro, denunciação da lide, nos casos em que existe uma relação de obrigados, né, de outras pessoas responsáveis em decorrência da natureza contratual. Isso é muito nosso dia a dia, apesar do termo ser muito técnico, mas é muito do dia a dia. E eu trouxe essas duas hipóteses em slide para mostrar os exemplos que mais se configuram o exercício da denunciação da lide. Então, vamos lá. Denunciação da lide. O terceiro é trazido por quem? Pode ser pelo autor, menos comum. É menos comum que a denunciação seja promovida pelo autor, mas pode ocorrer. Mas também, e mais frequente, a denunciação é exercida pelo réu. Para quê? Para que, eventualmente, se o réu da demanda originária, né, de A com B, essa é a demanda originária, A e B. Se o réu for condenado, B, e tiver que pagar para valores, B possa continuar nesse mesmo processo, mas uma outra demanda, que é uma demanda que a gente fala que é eventual. Uma demanda na qual ele agora, né, que já trouxe C, continua a discussão para que, nesse processo, C ressasse os valores que ele arcou na condenação e foram pagos a A, certo? Então, bora aqui. Primeira hipótese, evicção. O que é evicção? É um instituto, né, do direito material que consiste na perda do direito sobre um bem, ou seja, alguém perde o direito sobre um bem, e eu tenho que a figura de evicção, ela ocorre porque essa perda, ela decorre de uma decisão judicial, tá? Então, se alguém, porventura, que achou que era verdadeiro dono de algo, por decisão judicial, né, decorrente, posterior, ela perde esse direito, ela pode exercer o direito dela de trazer ao processo quem o vendeu, que é tratado como alienante. Então, é uma figura muito comum. Eu tenho um processo que até o outro advogado, um dos advogados, é o professor Rodolfo, né, eu digo, só nas corra doida dessa que a gente se encontra, né, nas demandas judiciais, mas como é que aconteceu? O meu cliente comprou um imóvel, certo? Fez a escritura e em um momento que ele ia fazer o registro, né, e a gente sabe que efetivamente o registro é que dá essa publicidade e faz com que alguém seja dono de algo, ele ficou esperando alguns dias e não fez. Nisso, a pessoa que vendeu ao meu cliente fez uma segunda venda do mesmo bem. Então, assim, num prazo, acho que não chegou a ser meses, acho que não chegou a ser 2 meses, meu cliente comprou um imóvel, pagou o valor por ele, e a pessoa que o vendeu, que era o alienante, né, vendeu o mesmo bem para outra pessoa, que foi o caso do cliente do professor Rodolfo. E o cliente do professor Rodolfo comprou esse segundo imóvel, e fez a escritura e efetivou o registro antes do meu cliente. Eu nem lembro mais quanto era esse imóvel, quanto foi que ele comprou, mas por hipótese, meu cliente pagou 400 mil pelo imóvel. E estava lá morando, lindo, fofo, feliz. De repente, chega o cliente, o professor Rodolfo, com um advogado, e, né, colocou uma situação que tinha comprado o imóvel também, e inclusive mostrando que ele tinha um registro do imóvel.
E nessa situação, você tem o quê? Que o meu cliente pagou o preço pela coisa, não regularizou como deveria, né, como seria o ideal, e perdeu bem. Na verdade, não perdeu ainda, mas, né, trazendo um exemplo, né, sem muitas problemáticas, que o problema é maior e permeia outras áreas, mas imagine que ele perdeu bem. Ele perde o direito de receber os 400 mil reais, tipo assim, eu vou ficar sem imóvel e vou ficar também sem o bem. E nessa situação aqui, quem foi que fez com que o meu cliente perdesse o imóvel? Eu teria uma evicção se essa decisão, né, tipo, saia do imóvel. Você não é o proprietário. Ok, você comprou o bem, mas você não registrou. Quem registrou foi o fulano de tal. Como foi né, vem essa perda do bem vem pela uma decisão judicial, eu sofri, ou melhor, meu cliente sofre uma evicção. Tá. E aí, como é que fica essa situação? Meu cliente fica sem 400 mil e sem o bem? Não. O que é que ele pode fazer? No processo que ele está respondendo, né, desse que comprou o imóvel, né, pela segunda vez, mas efetivamente registrou primeiro, enquanto ele responde esse processo, até mesmo antes de sofrer a evicção, ele chama quem? A pessoa que vendeu o imóvel. Mais ou menos um raciocínio de que, ok, se sair essa sentença do cliente da professora Mirna e do cliente do professor Rodolfo, e o cliente professor Rodolfo for reconhecido judicialmente como verdadeiro dono do bem, e eu tiver que sair, eu, cliente professora Mirna, eu já chamo aquele que me vendeu, que foi o alienante, para que eu perdendo o bem, meu processo, né, que agora é meu direito de ser ressarcido nos 400 mil, que é o valor do bem que eu paguei, para não imperar aquela relação de enriquecimento ilícito. Como assim eu vou ficar sem o bem e sem o dinheiro? Entendem? Então, vou botar aqui o slide só para a gente fechar esse raciocínio aqui rapidinho. Então, nem aí, que nem para botar um simzinho vocês botaram. Tô só prestando atenção. Então, ó, nesse exemplo aqui, viu? Ó, alienante é aquele que vende o bem, certo? E aí, a coisa, ok. O alienante vende ao adquirente, né? Que adquire essa coisa. Ele é o possível evicto, que é aquela pessoa que possivelmente, por decisão judicial, vai perder o direito sobre o bem, sobre a coisa que foi adquirida por esse alienante. Como é que acontece essa relação? Vai existir sempre a figura do evictor, que é aquela pessoa que diz, né, ser dono efetivo da coisa. Então, ó, aqui eu tenho duas relações diferentes, tá? Vou aqui riscar para vocês para ficar bem ficar aqui bem disciplinado. Eu tenho que o evictor vai ser a relação do primeiro processo, certo? Então, vou ter aqui, ó, processo originário. Processo 1. Vixe, Maria, sei coisa essa aqui, não. Mas, enfim, esqueça isso aqui, tá péssimo, tá péssimo. Pronto, aqui é o processo 1, certo? Que é o evictor, aquele que se diz dono real da coisa, ingressando contra o adquirente, que comprou a coisa de boa fé, achando que estava correta. Ok. Nesse processo, o evicto, né, temendo perder a coisa e também ficar, né, sem um dinheiro que já foi pago pela coisa, o que é que ele faz? Esse é o processo originário, que é o processo A. Ele aproveita esse momento processual que é, né, em que ele está querendo provar o direito dele sobre o bem ainda, e traz ao processo a figura
do alienante. Aqui ele tem um exemplo que o evictor, que seria o real, né, dono do bem, traz o terceiro, que seria o alienante. Então, o alienante vai ser o terceiro que é trazido a esse processo, certo? Só que o que é que acontece? O evictor, qual é o pedido dessa ação? Adquirente, saia do meu bem. Você não é o real proprietário. Se essa ação for julgada procedente, qual é a condenação do evicto? Sair do imóvel. Só que na hora que ele sai do imóvel, ele também está num prejuízo, não só na perda do imóvel, mas também a perda do dinheiro pago pela coisa. E é por isso que ele, né, numa outra relação, traz o alienante para esse processo. Para que, eventualmente, se ele tiver que deixar o bem, já tem outra demanda a ser apurada, que é o quê? Esse processo que vai continuar, que é o processo B, que fica agora entre o evicto disputando com a alienante. Agora, disputando o quê? O bem? Não. O bem não é mais do evicto, isso aí já foi reconhecido na sentença. Agora ele vai disputar o ressarcimento, né, porque ele foi realmente condenado, ele teve uma perda, então ele vai atrás do dinheiro pago pela coisa. Então ele aproveita essa demanda, né, para trazer logo a outra pessoa que tem relação com o processo, né, mas são dois processos que são, por sinal, decididos na mesma sentença, mas são processos diversos. Por isso que eu não trato, é muita arrogância, né? Não é eu trato. Na verdade, que a gente, né, quando estuda isso, a gente não trata como processo principal, porque a relação de principal, né, submete a menção de acessório. Então, aqui a gente trata como processo originário e o processo, né, que incide sobre esse originário, que é essa situação eventual de ressarcimento. Então, ó, requisitos para eu dizer assim, fulano sofreu uma evicção. A coisa, né, tem que ter sido adquirida com onerosidade, ou seja, tem um custo. A perda da propriedade, né, tem que ocorrer, e aí tem que ocorrer por uma decisão judicial. Também o alienante, né, que é aquele que vendeu, ele tem que pressupor uma boa fé, na medida em que ele sequer sabia que a coisa que ele estava vendendo não era correta, ou que não era, que tinha vícios, né? Ou seja, para essa figura ocorrer, quem vendeu, vende de boa fé, tá? Achando que estava vendendo uma coisa sem vícios. E o direito do evictor, né, anteriormente à alienação, ele é exercido, ou seja, né, aparece um incidente processual, numa discussão de propriedade posterior à venda, e a denunciação da lide é feita, né, pelo alienante. Ou então, na situação de denunciação da lide, pelo adquirente, que também é possível, tá? O exemplo desse aqui foi que o terceiro, né, vem na figura do alienante, que foi aquele que vendeu bem. Então, A aliena uma casa para B e C, legítimo proprietário, demanda contra B, que comprou a casa, que é o adquirente. Então, B, né, com medo de perder essa casa, sofrer a evicção, denuncia aquele que vendeu, que é o alienante, tá? Então, essa é a primeira hipótese de intervenção de terceiro que a gente tem relacionada à denunciação da lide. Então, voltar aqui com vocês para o chat. Dúvidas? Até aí. Qual o momento que o evicto chama o alienante? E aí, Lara, tem dois momentos, né? Se o evicto, né, que é o réu do processo originário,
que é o do processo originário, ele também tem que chamar no momento dele de fala. E como ele é o réu, seria na contestação. Tá, vou subir lá, Lara. Vamos lá. Pananã. Foi antes desse, Lara, de qual momento que o evicto chama o alienante, é isso? Tá. O evicto, né, como réu do processo, ele vai se chamar na contestação. Por favor, Lara, copia e cola aqui, porque eu acho que às vezes demora para baixar aqui as perguntas do chat para mim, tá? Mas agradeço se fizer. Então, Maia, vê depois se foi isso, que eu botei o slide. Na hora que eu botei o slide, eu fico 2 vezes. Aí talvez esteja em um, né? Eu voltei a imagem, mas aí quando eu botar o slide, você vai em mir na apresentação. Procura lá. Lara achou, deixa eu ver se Lara achou. Tá relacionado. Tá, vamos lá. Não sei se está relacionado ao assunto, se não tiver, pode dizer, tá? Mas se por acaso o réu não for condenado, tem tudo a ver, tá? Mas ele teve prejuízo com as custas processuais. Ele tem direito de pedir ressarcimento dos co-obrigados, tá? É uma pergunta interessantíssima. É assim, a relação de direito de regresso, ela vai para ressarcimento do objeto discutido, né, na causa principal, não, assim, a originária, né, a condenação no ponto principal. Então, o que é que ele pode fazer? Nessa situação vai ter como ele exercer a denunciação da lide, se ele não for condenado a pagar ônus processual, ou melhor, se ele não for condenado, né, nessa figura de intervenção. Então, como é que vai, voltando para o exemplo da casa, o evictor entra com processo contra o evicto, né, demanda originária. E aí, nessa iminente ou possível evicção, o evicto, ou possível evicto, já chama o alienante, foi aquele que vendeu o bem, né, porque se ele perdeu o bem, ele já continua a demanda contra quem vendeu para ressarcir o valor do bem. Ok. Mas o que a Lara está trazendo sim, mas se o evictor não chegar a ter êxito na ação e for julgado improcedente, ou seja, o possível evicto é o vencedor, e ele vai permanecer, porque ele foi entendido como o verdadeiro dono do bem. Nesse caso, tem continuação este julgamento, ou seja, a denunciação da lide, do possível evicto, que não vai ter que sair porque ele ganhou a demanda. Faz sentido continuar contra o denunciado? Não porque ele não teve perda, né? Então, a perda judicial não operou, então a denunciação não vai ser julgada. Então, a tua pergunta, primeiro, Lara, super própria nesse aspecto, porque ela ajuda a recapitular a situação na medida em que a gente consegue ver que a denunciação, ela é eventual. Se não tem condenação, não vai ter eventual julgamento da denunciação, porque não tem perda, né? Já que essa relação de eventual é eventual ressarcimento, mas se não houve pagamento ou perda de bem, não tem nada a ser restituído. Por outro lado, a tua pergunta é super interessante e tem a ver também com denunciação, mas também com o que a gente já viu de despesas processuais, porque você perguntou sobre custos processuais. Aí a gente tem que lembrar sobre aquela figura que é o ônus da sucumbência, que é o evictor, o possível evictor, entrou contra o evicto, né? A entrou contra B para sair da casa. Quem pagou as custas iniciais? O autor, se não for beneficiário da justiça gratuita. Na hora que o evictor, ele perde a demanda, o ônus sucumbencial é dele.
Então, assim, não haveria, né, também a possibilidade do evicto, que no final ganhou a demanda, ser ressarcido de ônus processuais. Mas, Mirna, digamos que teve outras despesas que não foram as custas processuais, e o réu, né, que acabou ganhando a demanda, arcou aí com outras despesas, sei lá. Tá, e nesse caso, o ônus da sucumbência, caso o autor perdedor, nessa condição, ele não seja beneficiado da justiça gratuita, ele tem que ressarcir as despesas processuais do réu, que nesse caso foi vencedor. Então, vou retomar a tua pergunta. Por acaso o réu não for condenado, se o réu não for condenado, ele nem perde o bem e também não tem que pagar custos processuais. Isso tem que ser suportado, né, pelo sucumbente, que no caso vai ser o autor, victor. Mas teve prejuízo nas custas processuais. Despesas, né? Seja lá que despesa for, ele vai ser ressarcido. No caso, como vitorioso, originalmente quem vai ressarcir? O autor perdedor. Se o autor for beneficiado da justiça gratuita, a justiça ressarce a ele, porque ele vai suportar esse ônus da sucumbência, de restituir ao ganhador, tá? Então, esse ressarcimento, ele acontece dessa forma. Ele tem direito de pedir o ressarcimento dos co-obrigados. Essa questão de co-obrigado parece mais da figura do chamamento, né? E aí, acho que a gente pode elaborar lá para o chamamento, que a tua pergunta em relação a co-obrigado, acho que me parece que tem mais a ver com o chamamento, e é também interessante. Uma perspectiva aqui que eu estou pensando, acho que vale a pena retomar e falar lá no finalzinho, tá? Tá, então vamos nós. Essa é a primeira hipótese do 125. A segunda hipótese que a Maria Rita leu, faz tanto tempo, Maria Rita, lê aí de novo, por favor. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva prejuízo de quem for vencido no processo. Certo. A situação do artigo 125, inciso 2, já é a outra hipótese que trabalha com uma responsabilidade que, por contrato, possa ocorrer dentro dessa relação processual originária. Então, vou voltar aqui, tá? Vamos nós. Maia, vê aí, ó, sumi aqui, mas eu vou voltar em apresentação. Então, tu vai lá no meu nome e clica na apresentação, que é para poder aparecer o coisinha para mim. Me diz aí, abre aí teu áudio para ver se tá ok, porque eu não tô vendo. Oi. Mirna, eu tô tentando aqui, não tá aparecendo. Apareceu aqui na outra página. É porque eu tava com a página fixa. Beleza, então agora vai ser show. Deu certo, obrigada. De nada, gatinha. Então, vamos nós. Esse exemplo aqui, né, da hipótese 2, ele configura a clássica situação de o denunciado, ou seja, o terceiro, né, que é denunciado e trazido ao processo, ser uma pessoa que deve responder na demanda de forma eventual, né, caso o réu originário seja condenado, tiver que pagar algo para o autor, e essa situação do terceiro vir, né, a eventualmente ter que ressarcir algo que o réu originário pagou ao autor, ela decorre de uma obrigação contratual. Então, olha isso aqui, se lhe lembra alguma situação muito próxima a nós. Ação de indenização em que o réu denuncia a lide a companhia seguradora com a qual mantém contrato, para, se vier a ser condenada, né, a pessoa poder exigir dela, ou seja, da seguradora, o ressarcimento pelos valores que tiver que desembolsar ao autor. Vê se você consegue ver essa cena. Deus me livre, alguém bate no carro de alguém, certo? E daí sai sem prestar o devido
né, a devida reparação, o devido esclarecimento. Essa situação aqui eu lembro demais de uma aluna minha de estágio 1, que há alguns anos passou uma dessaborosa situação. E como é que foi, né, e acabou acontecendo a situação de denunciação à lide. A pobre, estava indo assistir aula lá na Cristos, e ali na Dom Luiz, perto do McDonald's, uma senhora bateu na traseira do carro dela. Quando essa pessoa, né, bateu, de pronto a pessoa desceu, essa senhora desceu, pediu desculpa e deu um cartãozinho de visita, né, colocando o telefone e tudo, ok, pedindo desculpa, e ela, assim, não passou nunca na cabeça dela que aquilo não ia ser resolvido da melhor forma, tanto é que, como a batida não tinha sido das mais pesadas, ela, na hora, só tirou uma foto da batida, mas pronto, foi-se embora, foi assistir aula. Chegou até na minha aula chateada, porque, né, o carro estava batido, enfim. Mas, para surpresa da gente, no dia seguinte, ela ligou para a pessoa, e a pessoa disse simplesmente que não ia arcar com nada, que ela estava ficando louca, que essa pessoa, né, que tinha dado o cartão de visita, ela nunca tinha batido o carro, enfim, uma coisa assim de gente, realmente, que ela ficou assim, professora, eu não acreditei que isso pudesse acontecer, até porque era uma senhora, assim, foi uma conduta tão educada, tão comprometida, que nunca nem passou na minha cabeça. Pronto. Como ela tinha tido o flash, né, a sensatez, ou até o instinto de tirar uma foto, ela pegou placa, né, pegou as características do carro. E tinha um amigo que conseguiu fazer uma pesquisa e achar o nome da proprietária que coincidia com o número do cartão e o endereço. Nisso ela entrou com um processo contra a mulher. Então, qual é a demanda originária? Minha aluna pedindo o conserto do carro, porque ela mandou consertar e tal, pegou só as notas fiscais, o valor, né, que ela pagou, e entrou no processo de indenização por danos materiais, que era para ressarcir o valor que ela gastou com o dano. Só que essa mulher, né, que sustentou que nunca fez isso, mas a foto foi, né, foi bem contundente em relação a isso, essa senhora tinha um seguro. Aí eu pergunto para você, minha aluna, processando essa mulher, poderia essa mulher utilizar a denunciação da lide para trazer a seguradora dela para esse processo? Com que objetivo, Mirna? Com o objetivo de que, se o juiz condenasse essa senhora a ressarcir os R$3.000, salvo engano, do prejuízo que a minha aluna já tinha mandado consertar, essa senhora, como resto, chamando a seguradora, ela poderia discutir essa obrigação que decorria de um contrato para que a seguradora restituísse esse valor. Já que, se a gente pensar que se essa mulher tivesse procedido de forma correta, ela poderia ter acionado a seguradora desde o início, concorda? E arcar, obviamente, se tivesse cobertura, né, para prejuízo de terceiros. Então, você acha que seria possível, essa situação, chamar o réu, que é essa senhora, causadora do prejuízo, chamar a seguradora para ressarcir eventual condenação que a ré, né, essa senhora, fosse restituir a minha aluna, por denunciação ou por chamamento? Adoro, Beatriz, penso que sim, penso que não. Acho que não, responsabilidade dela. Denunciação. Ana Paula, como assim acho que não, responsabilidade dela? Me apresenta aí essa tua ideia. Vanderlene acha que denunciação. Por que vocês já excluíram total chamamento?
Não, não teve dano moral, não. Foi só dano material, João Vitor. Denunciação, Simão. Simão aparecendo, hein? Tá. Tá bom, Ana Paula, entendi. Chamamento, porque o seguro, quem vai pagar, eu acho. Tá. Vamos lá. Quando essa senhora, né, que trouxe o dano material como ré, quando ela vem para esse processo, ela... Pronto, eu tenho aqui 3 alunos falando em chamamento. E aí eu queria saber o que faz tocar na figura de chamamento, para esse exemplo da batida de carro e chamar a seguradora da ré, né? E aí eu estou dando um exemplo que a própria ré chama a seguradora. Alguém, se quiser abrir o microfone, eu quero que vocês se sintam muito à vontade, porque vocês já estão dentro da minha casa, vocês já, né, vira até a Babes. Professora, eu acho que no caso, se a senhora não pagasse, fosse a seguradora a pagar, não haveria tido um prejuízo para a senhora. Então, se não houve um prejuízo para ela, não teria como ser denunciação. Eu não sei se esse caso de ter um prejuízo é só no primeiro caso do evicto ou se cabe em outras hipóteses também. Mas se coubesse, eu acho que não seria denunciação. Entendi, Lara. Da forma que você está falando, você está correta, né? Mas, na verdade, a situação, né, que é da hipótese 2, abarca isso que você falou. Ou seja, de fato, eu estou trazendo um exemplo em que a ré, que é essa senhora, ela foi condenada a pagar a minha aluna, que era autora, R$3.000. E aí, diante dessa possibilidade, né, dela ser condenada, ter que arcar com esse prejuízo, ela denuncia a Lídia ou ela chama ao processo a seguradora. E aí, a forma que você colocou, o chamamento faz todo sentido, porque você condicionou a uma situação diferente que fecha com o raciocínio de chamamento. Mas, trazendo as suas próprias palavras, Lara, na hora que você fala que se ela for condenada, né, como também lembra a figura do evicto, e tiver um prejuízo, né, o réu tem que ressarcir ao autor, seria denunciação, porque ele vai buscar do terceiro o quê? O ressarcimento integral dos 3.000. Então, toda vida que houver, assim, gerar uma dúvida, será que isso aqui parece mais chamamento, ou parece que isso aqui pode lembrar mais denunciação, pensa em 2 elementos. Primeiro, para que haja denunciação, é o que a Lara falou, tem que ter uma condenação, tem que ter uma perda que o réu originário já pagou para o autor da demanda originária. E 2, quando esse terceiro é chamado por denunciação, esse terceiro, ele vem integrar o processo para arcar com todo o prejuízo que o réu originário já pagou ao autor originário, tá? Então, denunciação nessa medida, né? Porque o réu originário já arcou com os 3.000, e a seguradora vem, e por que a seguradora vem? Porque, em decorrência de um contrato, ela está obrigada a arcar com determinados danos, né? A seguradora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que aí eu vou apresentar alguns questionamentos que envolvem também condições da ação, certo? Vamos nós. Que é isso? Pareceu um e-mail muito louco. Tá. Seguinte, me diga uma coisa. Se a minha aluna, ela soubesse que essa mulher, além dela descobrir Não, Maria Eduarda, juizado especial não cabe, tá? Então, previsão, a vedação expressa, mas é porque, como a intervenção de terceiro, ela problematiza demais, ela vai contra os princípios, né, de celeridade, informalidade dos juizados, aí tem essa previsão expressa, né, da vedação.
Me diga uma coisa, e se minha aluna, Maria, além de descobrir o nome da proprietária, o local que ela mora, ela também pudesse, ou melhor, descobrisse que essa senhora tinha uma seguradora. Primeira pergunta, tá? Bote aí sim ou não, bote fé aí, porque eu quero ver quem está aqui perto de mim e não está assistindo a novela. Me diga, a minha aluna, como autora, ela poderia chamar só a seguradora já direto? Sim ou não? Já. Não. Por que não? Abra aí, quero um microfone, quero ouvir uma vozinha. Porque não teve prejuízo, quer dizer, ela teve prejuízo, só que a ideia é, em vez dela cobrar a pessoa que diretamente trouxe prejuízo, ela já descobriu que a mulher tem seguro. Ô, menina, porque quem é contratante do seguro é a outra pessoa. Coisa não ela. É isso mesmo. E a relação é essa. Qual é a relação que a autora originária tem com a ré originária? É uma relação de prejuízo, né? Infelizmente. A relação jurídica de ofendido, né? E ofensor. E aí do ato que trouxe esse prejuízo. A obrigação de reparar o dano, essa relação, vai, Simão, tá bom, continua. E, em contrapartida, se eu pensar qual é a responsabilidade que minha aluna, qual é a relação jurídica que ela tem com a seguradora da mulher? Diretamente nenhuma. Concorda? A relação que eu tenho com a ré é essa situação, né, de prejuízo, ofensor e ofendido. E a ré originária tem uma relação com a seguradora dela decorrente de contrato. Perfeito, Gabriele. E aí, exatamente, foi em cima. Não dá para só chamar a seguradora, porque a seguradora não tem nenhuma relação jurídica, nem de ofensor, né, e nem de contrato com a autora originária, tem com a ré originária. Por isso, são duas demandas separadas. A autora poderia colocar... Pronto, era isso que eu ia perguntar agora. Tá ficando bom. Eu tô toda iludida, que tá todo mundo prestando atenção, acho que eu tô animada, viu? A autora poderia colocar, em vez de chamar só a seguradora, colocar essa senhora e a seguradora dela na demanda? Só Simão que acha que sim, até agora. A maioria aí acha que não. É denunciação, sim, seria. A ideia de denunciação. Pois é, lembra que eu falei que a denunciação, ela pode ser exercida pelo réu ou também pelo autor? Pronto. Pelo réu é o corriqueiro. Mas nesse exemplo, a primeira pergunta que eu fiz, que é demandar direto à seguradora, não era possível, porque não existe relação jurídica entre a autora prejudicada e a seguradora. Então, faltaria legitimidade, né, no polo passivo para que a seguradora viesse. Agora, quando eu, a autora, né, minha aluna, a autora prejudicada, demanda a ofensora, que era a senhora que bateu no carro dela, ao mesmo tempo que ela demanda a seguradora, aí é a hipótese da denunciação da lide exercida pelo autor. E na petição, o que a gente vê quando a gente vê uma situação dessa? A gente enxerga um litisconsórcio passivo, facultativo, né, porque não era obrigada em nenhum momento chamar a seguradora concomitante com a ofensora, né, do direito da autora. Mas na hora que eu exerço, né, essa situação, eu já trago os dois possíveis eixos, né, de discussão, e aí acaba até facilitando para o réu, porque já traz para o processo essa situação de possível ressarcimento que o réu pode perseguir em face da seguradora. Não é muito comum, é como se eu, Mirna, a autora, estivesse facilitando a vida do réu, porque eu já demando um e outro.
Meu sócio, Fernando, ele fez isso, ele fez esse movimento. O que foi que ele fez? A esposa dele tinha um FIES, e nesse FIES existia um seguro de caso de desemprego, enfim. A esposa dele terminou a faculdade, de fato, pertinho de terminar, perdeu o emprego, e a seguradora que era contratada, ela não cumpriu com a obrigação, que era uma das cláusulas que dizia, no caso de desemprego, essa seguradora arcava com o que faltava, né, dos valores do FIES. Aí, o que acontece? Como ele teve esse prejuízo, né, com a esposa dele, ele entrou com um processo e demandou quem? A instituição de ensino, ao mesmo tempo, porque tinha a ver com o FIES, ao mesmo tempo que demandou também a seguradora, né, porque a instituição de ensino estava na pretensão de executar uma possível não pagamento, e daí ele já demandou as duas, porque ele arcou com a obrigação, pagou do bolso dele, para não ficar em inadimplemento, e a seguradora não pagou, e ainda vinha aquelas cobranças da instituição, dizendo que ele estava em débito, sendo que ele já tinha pago, entendeu? Então, ele demandou as duas, e a situação foi muito próxima. Ele não precisava chamar a seguradora, porque a seguradora era da instituição de ensino, não era dele. Mas ele fez isso já para facilitar, para o próprio réu, que era a instituição de ensino, tá? Então, pode chamar assim, os dois, pode. Um é o réu, que no caso, voltando, né, para o exemplo da batida de carro, é a senhora que bateu no carro da minha aluna, enquanto que o outro é a situação da seguradora, tá? Já falei, foi demais, vocês ainda estão aí. 1, 2, 3, para ver quem está aí de verdade. Gabriel saiu quando deu 20h23, me abandonou. Tem ninguém mais aqui. Jesus. Deixa eu ver aqui quem aqui já deu, pelo menos, aumenta a frequência. O povo sem me abandonar mesmo, não acredito, nem para dar boa noite. Deixa eu ver aqui. Mas já deram, por favor, a presença lá no Moodle. Jesus. Eu tô, viu? Ai, porque eu tô com um negócio aqui terrível de diferença aqui no chat. Estágio ainda tem trabalho, porque menina, lindinha, firme e forte. Pronto, vamos, tem perguntas aqui. Professor, esse exemplo não é tipo de competência dos juizados? Pode ser. Pode ser. O juizado estadual, Maria Eduarda, ele é uma opção, né? Eu posso demandar no juizado, mas eu também posso demandar em vara civil, né? Que não foi a opção dela. E assim, que não cabe intervenção. Mas é porque eu não sou obrigada, né, independente do valor, diferente até dos juizados federais, eu não sou obrigada, Maria Eduarda, no estadual, a demandar, né, no juizado, eu posso demandar em vara civil. Mas estou indo, prof. Linda. Jesus, pois tá bom, meu povo. Tem uma dúvida, Wellington. Diz aí tua dúvida. Linda, Gabi. Cadê? Vou esperar a dúvida do Wellington. Gente, tá, beijinho. Quarta-feira a gente termina denunciação. Espero que sem problemas técnicos para a gente ganhar um tempinho. E desculpe aí que eu dei uma estendida. Mas vai dar tempo para vocês irem lanchar. Porque agora dá para comer na frente do professor, sem ele saber. Beijo, obrigada, Lara, obrigada, Maia, Beatriz, Ana Paula, todo mundo, muito obrigada. E beijinho também, queridos.
Mariana apareceu. Mariana, linda. Pode. Vem. Ô, a foto da preta presa. Presa. Tchau, até amanhã. Até amanhã, obrigada.